na TV Folha uma moça, depois vocês procurem o nome, uma moça dizendo para jornalista do TV Folha que a crítica que apareceu a respeito do bebê reborn é uma crítica machista. E sabe qual é o argumento dela? Que as mulheres também têm o direito ao espaço do lúdico. Já que o homem tem o espaço do lúdico no futebol, a mulher tem o direito também do espaço do lúdico. Eu até agora, eu ainda não entendi a correlação. Não entendi a correlação. Se ela falasse assim, que os homens estão brincando de carrinho, se os homens estão aficionados ao videogame, se os homens estão aficionados a algum jogo simplório e que eles não criticam isso, eu devolveria para ela a seguinte frase: mas as mulheres também. Né? As mulheres também estão aficionadas ao videogame. Não estou entendendo o que ela quer dizer com o espaço do lúdico, ligando futebol a bebê reborn. É um jogo? É uma brincadeira infantil trazida para o adulto? Não, pera lá. Né? O desporto, ele não é a reprodução de uma brincadeira infantil. Aí que ela precisa entender o que é o esporte. Ele não é simplesmente a evolução do jogo infantil. Ele vem de outra origem. O desporto não vem da brincadeira infantil. Ele não é uma evolução do brincar com carrinho, do jogar saquinho, da guerra de mamona. Ele não faz parte deste folclore. O desporto vem da guerra. Ele é uma preparação da guerra. A ludicidade dele é uma ludicidade do homem antigo, que fazia da guerra uma condição da qual ele não podia escapar. As sociedades não eram sociedades industriais ou comerciais, eram sociedades guerreiras. Todo cidadão era um soldado. Isso era Atenas, isso era Esparta, isso era Roma. Mesmo quando existia as legiões, o soldado profissional, havia também o cidadão soldado. Então, esses desportos, todos que nós temos, a maior parte deles, eles são transmutados no mundo antigo para o mundo medieval, né? E ganham outras conotações. A luta do grego permanece, mas aparece também a luta dos cavaleiros, com os escudos, né, as grandes lanças. E faz parte desta apresentação o poderio militar. O desporto que diz promover a paz, diz promover a harmonia, ele é, digamos assim, uma sublimação ou uma reapresentação daquilo que era a preparação da guerra. A ludicidade aí é muito discutível, a não ser que você diga, né, o que muitos historiadores dizem, que a própria guerra era a ludicidade do grego antigo. Mas se a gente pensar, né,
em espaço do lúdico, como alguma coisa do espaço do prazer, com alguma coisa que não fere, como alguma coisa que não é do âmbito do ferimento, como alguma coisa transmutada da guerra para a paz, o lúdico ganha digamos assim, um ambiente que acabou se tornando no oposto da guerra. Afinal de contas, as Olimpíadas, né, elas são feitas contra a guerra na sua origem e depois contra a guerra na sua época moderna. As Olimpíadas são religiosas na sua origem e depois elas são festivas no sentido da comunhão dos povos na modernidade. Mas as provas que são feitas ali são provas de condição humana que são desempenhadas na guerra. Agora, a atividade materna, cuidar de bebês, passado para a idade adulta, com bebês bonecas de estilo hiperrealista, estas não são derivadas do ambiente, né? Da mesma característica do futebol. Você pode dizer, estas sim são lúdicas. A menina brinca de boneca e depois ela brinca de bebê reborn para não brincar com os filhos. Então, os filhos são coisa séria, o bebê reborn é o lúdico e tem a ver com uma extensão da ludicidade. Ok, posso até concordar. Mas não há comparação com o futebol, que não é uma extensão da ludicidade, é uma extensão da guerra. Então o futebol não é, digamos assim, né, um aspecto infantil. Pelo contrário, ele é um aspecto muito adulto, ele é uma transformação do aspecto adulto para uma certa possibilidade de que a infância e também a mulher participem, porque ele é para a paz. Enquanto que o bebê reborn não é isso. Ele vem, né, na tentativa de você não ter simplesmente a criatividade para fazer uma transmutação. Você reproduz uma situação que é o brincar infantil. Futebol não é o brincar infantil trazido para o adulto. Agora, o bebê reborn é o brincar infantil trazido para o adulto, para a mulher adulta. Então, são origens diferentes que preciso olhar para ver quais as características dessa ludicidade e o porquê que essa ludicidade causa uma certa desconfiança. Aí é que está a questão. Essa é a questão. Essa é o núcleo da comparação que não bate. Você pode falar assim, são dois espaços do lúdico? São. Mas são do mesmo caráter e da mesma origem? Não. Então, sendo o bebê reborn de origem infantil, a sociedade tem o direito de desconfiar de que talvez esteja aí uma infantilização de pessoas adultas ou, né, um estágio complicado da mulher na sociedade. Essa é a crítica que se faz. E, num segundo plano, a crítica ao hiperrealismo. Eu posso ter um bichinho virtual, eu posso ter um pet, mas quando eu opto pelo hiperrealismo, quando eu preciso de um bebê que fique mais real do que o real, eu não estou só no campo da infantilização. Eu talvez esteja no campo
da sociedade do espetáculo. Ou seja, talvez eu esteja cedendo abusivamente para uma sociedade imagética, que é a sociedade do simulacro, é a sociedade do hiperreal, é a sociedade que eu não aceito mais na minha realidade aquilo que não é imagem. Então é outro tipo de crítica, não tem absolutamente nada a ver com o machismo. Se alguém fez alguma brincadeira com mulher de caráter machista, isso é por conta, né, da menina da Folha que está falando, mas não por conta do fenômeno que está acontecendo. Ela não está entendendo nada e está querendo traduzir as coisas pela ótica de feminismo e machismo, que é uma ótica essencialmente burra, porque o feminismo tem que ser posto a partir de direitos de mulheres e não em contraponto ao machismo. Essa é que as pessoas acabam não entendendo, né? Porque o espectro do machismo vai da coisa séria para o folclore. Então o feminismo tem que escapar disso, dessa comparação. Ele tem que pôr direitos de mulheres e acabou. E isso não está me parecendo um direito da mulher. Isso está me parecendo duas prisões. Uma prisão à infantilidade e uma prisão à sociedade imagética. Calma lá. Não sabe pensar? Quer falar bobagem na TV Folha? Não. Para com isso. Já tem bastante bobagem por aí. Principalmente na TV Folha. Daqui a pouco a gente volta.